O judiciário tá abarrotado. Nem adianta entrar com seu processo. Acesso à justiça? Tem excesso de acesso no judiciário. E as pessoas entram com o processo por qualquer coisa. Será? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse problema do judiciário abarrotado, o que causa ele de verdade, desmistificar um pouco do que se fala sobre ele e conversar também sobre o que tem sido feito para resolver de fato esse problema. Oi, eu sou a Marina e a gente vai falar hoje sobre esse excesso de acesso. Será que existe excesso de acesso na justiça? Vamos lá. É verdade que quando a gente vai entrar com o processo na justiça, a gente já deve esperar uma certa demora, uma certa lentidão da justiça, e uma das respostas para isso, de fato, é a quantidade excessiva de processos que existe hoje em circulação. Mas será que as pessoas comuns entram demais com suas demandas? Será que elas entram por qualquer coisa na justiça e por isso o judiciário realmente está abarrotado? Será que existe excesso de direitos para as pessoas? Na verdade, a gente já sabe a partir de levantamentos populacionais que há um grande contingente de pessoas que não levam seus conflitos, que seriam passíveis de judicialização até o sistema formal de justiça. Dados do Suplemento de Vitimização de Justiça da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do PNAD mostraram que cerca de 40% das pessoas que já passaram por algum conflito grave não foram ao judiciário em busca de solução. Existem também outros levantamentos mais frequentes, mas com cobertura e alcance amostral menores, que seguem identificando o mesmo padrão, o mesmo cenário, ou seja, parte significativa da população, mesmo declarando ter vivenciado situações de desrespeito aos direitos, não buscou o judiciário. Mas então, afinal, quem sobrecarrega o judiciário? Uma análise sobre as mudanças processuais mostra que a distribuição do acesso à justiça no Brasil privilegia os grandes litigantes, que são os responsáveis por uma parcela significativa das demandas que acabam congestionando o sistema de justiça e derivam não dos conflitos interpessoais, da seu João e a Dona Maria, mas de disputas envolvendo atores políticos e privados que vão recorrer às cortes ou ser levados ao judiciário pelos indivíduos por condutas indevidas que continuam sendo propagadas. Esses grandes litigantes são, por exemplo, algumas instituições do Estado e também agências financeiras. Então a gente já sabe que não é a Dona Joana e o seu João que entram lá com as suas demandas e acabam acarretando o abarrotamento, do judiciário. Nem sei se essa palavra existe. Mas sim, essas grandes empresas, bancos e instituições estatais que acabam congestionando o Estado. E o que tem sido feito de fato pelo Estado, pelo Judiciário, para resolver esse problema? O que tem sido feito para que isso se solucione? Bom, de fato, algumas medidas têm sido tomadas, principalmente para reduzir os inputs e aumentar os outputs, que se chama, as demandas que entram e as que saem do judiciário, para que a gente tenha, afinal de contas, um número reduzido de processos em trâmite. A gente não vai esgotar aqui todas as medidas que têm sido tomadas, mas vai conversar sobre algumas bem comuns. Uma dessas medidas tem sido o incentivo às formas alternativas de resolução de conflitos. A gente pode ver isso, por exemplo, na Resolução 125 do CNJ, que incentiva a mediação, a conciliação e todas essas outras formas de resolução alternativa. O próprio CPC colocou essa obrigatoriedade de uma audiência inicial de conciliação e mediação antes mesmo que se inicie o processo por vias judiciais. E o que acontece quando se abre assim para formas de resolução alternativa com tanta amplitude, sem muita regulação, é que isso facilita para a entrada de possibilidades como a constelação familiar, que não só não tem nenhuma regulamentação específica, mas também não tem nenhuma fundamentação, e tudo isso é feito com dinheiro público. Além disso, uma medida que tem sido tomada também é a colocação de metas para as varas e juízes, por exemplo, metas de acordos que devem ser feitos. Quem acaba sofrendo mais com essas medidas
acaba sendo a população comum, que não tem o hábito de lidar com a justiça da forma como essas empresas ou o Estado têm, que já estão lá habituados, não é à toa que a gente chama de litigantes habituais, que o Galanter vai chamar de litigantes habituais, porque já estão habitualmente lá presentes na justiça, então eles são beneficiados por esses mecanismos, enquanto a população em geral não sabe o que pode ou não pode fazer numa mediação, numa conciliação e acaba sofrendo as consequências disso. Muitas pessoas não vão saber nem que podem realmente recusar aquela possibilidade de fazer mediação ou conciliação. Assim, quando a gente diz que existe excesso de acesso, se cria um discurso de culpabilização da população em geral que entra com a sua ação para resolver o seu conflito, quando na verdade as pessoas têm todo o direito de acesso à justiça garantido pela Constituição. O artigo 5º vai dizer: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e a propriedade nos termos seguintes. E aí lá no inciso 35 a gente vai saber que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Ou seja, as pessoas deveriam ter garantido seu acesso à justiça de forma igual ou pelo menos isonômica. E não é só a população em geral que é culpabilizada pela sobrecarga do judiciário. Essa culpa, digamos assim, também é colocada em cima dos servidores, que são vistos como ineficientes, inativos, e também dos magistrados que sofrem com essa comparação e colocação de metas e mais metas e também premiação por melhor desempenho, de produtividade importante, sem nunca checar a qualidade de fato dessas entregas. O Judiciário tem publicado o Justiça em Números anualmente, que nos indica e nos dá uma certa transparência a respeito de quantos processos têm entrado em cada vara, quantos têm saído, né? Justamente nessa ideia de inputs e outputs e também algumas outras informações. Mas esses dados não têm nenhuma métrica de qualidade, de como o serviço tem sido prestado, mas a gente sequer sabe se esses processos do output, né, da saída, foram baixados, qual foi a finalidade dada para cada um deles. E de onde partem essas políticas, sejam essas políticas de métricas ou essas políticas de incentivo às resoluções alternativas de conflitos, de onde é que isso parte? Segundo a pesquisa da Fabiana Lucide Oliveira e da Luciana Groscunha, essas políticas se baseiam nesses dados numéricos, tentando reduzir os inputs e aumentar os outputs, e são todas na base da tentativa e erro. Então, o que a gente viu aqui? O judiciário está abarrotado? Sim. São as pessoas comuns as responsáveis por isso? Definitivamente não. Na verdade, as pessoas comuns precisam ter o seu acesso à justiça melhorado. A Maria Teresa Sadek vai dizer, inclusive, descrevendo essa situação, que o Brasil tem demandas de mais e demandas de menos. É verdade, a gente tem demandas de mais vindo dos grandes litigantes e demandas de menos vindo da população em geral. E as políticas que têm sido geradas para solucionar esse problema têm sido na base da tentativa e erro. Será que é essa mesma a melhor forma de gerar políticas para resolver os problemas que a gente tem? Então, algumas sugestões possíveis seria melhorar a base de dados que a gente tem, a produção de dados sobre o judiciário, e que elas nos deem índices de qualidade, não só de quantidade, e também que esses dados sejam desassociados e mais claros, para que os políticos e a cúpula do judiciário responsável por fazer políticas possa se basear nesses dados para fazer políticas melhores, mas também que as políticas não sejam só na base da tentativa e erro. Nós temos várias pesquisas empíricas maravilhosas aí para que o judiciário possa se basear para melhorar a qualidade da sua prestação de serviço. Me contem o que vocês acham disso, curtam esse vídeo para eu saber se vocês gostaram ou não e se inscrevam no canal para mais vídeos como esse. Eu vejo vocês no próximo vídeo, um beijo e tchau, tchau!